Olá, meus irmãos, graça e paz seja com todos vocês. A lição 6 nos traz o título A Travessia do Mar Vermelho. Já estamos na sexta lição. E como vocês sabem que eu gosto muito da imagem da lição e o que ela quer trazer de mensagem, sempre eu quero deixar aqui claro, a minha percepção não é uma percepção oficial da lição. Eu não sei o pensamento do autor quando ele colocou a imagem, o que é que ele queria trazer com aquilo. Mas eu faço uma leitura e vejo o contexto da lição e conjecturo que possa ser a definição que eu estou dando, uma das definições. Olha só, aqui nós estamos vendo a porta, não é isso? Lá do Egito. Aqui nós estamos vendo o caminho. E aqui a abertura do Mar Vermelho, o caminho que foi guiado, ou seja, Deus, através do sangue que estava aqui, libertou o povo, né? Libertou o povo primeiro, conscientizando que só Deus era o Deus que poderia trazer ou tirar a vida. Segundo, era o Deus que estava agora, através daquela 10ª praga, libertando o povo, porque foi através desta que o próprio faraó libertou. E no trajeto você encontra aqui um cordeiro, tá bom? Esse cordeiro prefigurava Cristo no Antigo Testamento. E aqui já tem a cruz, eu até coloco aqui NT, o Novo Testamento, ou seja, no Israel do passado, o cordeiro era uma prefiguração de Cristo. No Novo Testamento, Cristo veio definitivamente. E embora ele tenha guiado o povo no deserto ou levando até o Mar Vermelho, Deus estava com ele guiando. A Bíblia fala, irmãos, que numa coluna de nuvem Deus o guiava e numa coluna de fogo também. E da maneira como ele levava, ele protegia e também trazia espanto para o povo egípcio, porque a luz que iluminava o povo no deserto também trazia escuridão para o povo que estava atrás. Eles estavam, de fato, iluminados, mas os de trás não. Agora, olha que coisa interessante. O êxodo, na verdade, né, embora o nome êxodo significa saída, partida, essa é uma significação que foi dada pelo fato do que a história traz em si. Mas o nome êxodo, né, como nós já falamos em outros estudos, no estudo inicial, quer dizer os nomes. Assim como começa o livro de Êxodo, quando fala, esses são os nomes do filho de Israel, tal, tal, tal. Então, é nomes, o significado dele. Ele passou a ter essa aplicação, essa significação, pelo conteúdo que o livro apresenta. Mas o que me chama aqui a atenção, irmãos, é que esse êxodo, essa história do êxodo, ela não só trouxe uma grande repercussão, mas no Antigo Testamento é a história onde Deus demonstra livramento do seu povo em massa por ele de forma extraordinária. Nenhum evento no Antigo Testamento é tão bem falado quanto o Êxodo. Só para você ter uma ideia, vocês lembram que quando Raabe estava lá com os espias, e ela chegou para os espias e falou assim, eu sei que Deus de vocês vai ficar com essa terra, no capítulo 2 de Josué. E ainda disse assim mais, eu lembro do que ele fez, ou seja, eu tomei conhecimento do que ele fez com o povo do Egito e como ele guiou esse povo. Raabe tinha conhecimento daquela situação e aquilo, irmãos, era oralmente falando, porque provavelmente, talvez naquele momento, não se tinha nada escrito ainda da história do Êxodo. Eu acredito que aquilo foi passado de um para outro, uma vez que o evento foi estupendo. Então, assim, Raabe fala sobre isso, tá? Em Josué capítulo 2, verso 8 a 11. No livro dos Salmos, irmãos, tem diversos salmos que falam sobre o Êxodo. Eu falei para vocês sobre isso em outros estudos, mas eu vou relembrar agora nessa lição 6. Olha, o Salmo 78 e o verso 13 e o verso 43 a 52, ele fala das pragas e da maneira como Deus atingiu ali. Salmo 78. No Salmo 105 e o verso 26 a 37, Deus faz valer também, tornar conhecido o que aconteceu lá no Êxodo. O Salmo 80, verso 8, 81, verso de 5 a 7, Salmo 106, verso de 7 e 12, ou 7 a 12, melhor dizendo, Salmo 103, verso 7, 114, verso 3 e 136 e o versos 10 ao 15, onde no Salmo 136, o salmista coloca ali até a morte de Faraó dentro do Mar Vermelho. Ali, quando ele fala que eles passaram e todos foram mortos. Mas ainda no Antigo Testamento é falado sobre o Êxodo em Ezequiel capítulo 20, versos de 5 a 10, tá? Jeremias 2, 6 e 7, Amós 2, 10 e capítulo 3, verso 1, e também em Miqueias capítulo 6, verso 4. Esses livros, claro que se eu fosse procurar outros livros eu encontraria, mas esses aqui são só para a gente ter uma noção de como o Êxodo foi tratado. E agora,
Na travessia do Mar Vermelho, nós vamos então entender um pouco mais o livramento de Deus, a guia de Deus e o cuidado dele para com o seu povo. O autor colocou aqui, do ponto de vista humano, os filhos de Israel estavam em situação desesperadora e até mesmo impossível. Eles não podiam se salvar por si mesmos. Se fossem libertados, teria que ser por um ato divino. O mesmo acontece em nossa condição em relação ao pecado. Por nós mesmos não temos esperança. Precisamos de algo ainda mais espetacular do que o êxodo. E nós temos, que é a cruz do Calvário, através de Cristo, quando ele entregou a sua vida por nós. Então, no Antigo Testamento nós temos o Cordeiro. No Novo Testamento nós temos o próprio Cristo, que é a significação do Cordeiro que era lá atrás relatado. Em suma, nós entendemos aqui, irmãos, que o livro de Êxodo é o livro da redenção. É o livro que fala da saída e do resgate do povo de Deus diante do cativeiro egípcio. No Novo Testamento nós temos Cristo, que vai nos libertar do cativeiro do pecado, que vai nos livrar do Egito espiritual e nos levar para a Canaã celestial. Façamos bom uso da lição dessa semana e estudemos com propriedade, a fim de que possamos então entender melhor a vontade de Deus e assim permanecer firme em sua palavra. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado a Deus pelos ensinos e pela tua orientação. Que essa lição nos fortaleça a fé e nos faça ter cada dia mais confiança em Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Dá-nos um bom restante de dia, Pai. Perdoa nossas faltas e permanece conosco. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.